Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, caso seja a primeira vez que tu cruza por esse meu rosto aqui nesse YouTube da vida. Eu sou a Valentina, sou sacerdotiva e trago todos os dias conteúdo de cura interior, autoconhecimento, espiritualidade, tarô, tudo para expandir a consciência e elevar a nossa frequência. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre esse embate que a gente tem entre ego e alma. Como que a gente consegue discernir a voz do ego e a voz da alma? E mais importante ainda, como a gente consegue silenciar a voz do ego para ouvir a voz da alma, sem reprimir, sem criticar, sem querer afastar o ego de nós, sem querer matar o ego de nós. Porque até o processo de matar o ego é um ego espiritual que quer matar o ego, porque a gente não consegue matar o nosso ego. Ele faz parte de quem somos, uma parte indissociável de quem somos, e ele tem a sua função. E qual é essa função? O ego serve para nos proteger, o ego se apega ao conhecido e coloca no conhecido essa ideia de segurança. E quando a gente desperta para a vontade da nossa alma, para nossa missão de alma, a gente começa a dissolver essas barreiras do ego, a gente começa a acessar um lugar mais profundo dentro da gente, a gente começa a despertar dons que por vezes a gente nem sabia que tinha. E daí a gente sente esse chamado aqui da alma, que fala com a gente: ei, eu tenho um outro caminho para ti. Eu tenho um caminho mais empolgante, mais emocionante, mais alinhado com quem tu é, com a tua essência. E o ego, por outro lado, vai entrar em pânico aqui. E normal, ele vai: meu Deus, isso não é seguro, a gente não sabe para onde a gente tá indo, esse caminho é desconhecido. A gente não pode ir por aí, algo muito ruim vai acontecer. E daí o ego ainda, ele se apega nesses condicionamentos que vêm de experiências passadas que tivemos, experiências negativas, de algo que a gente tentou fazer e não deu certo, e daí ele se apega nessa ideia e traz essa ideia do passado pro presente pra dizer pra gente: isso não é seguro, tu vai se colocar em risco, isso vai dar errado. Porque o ego tem um medo imenso do desconhecido. A gente pode ter uma ideia aqui com a nossa alma do que a gente gostaria de fazer, para onde que ela tá nos conduzindo, conforme o que a gente vai despertando dentro da gente de dons e vai se aproximando da nossa essência, dos nossos interesses, do que realmente faz a nossa alma vibrar, né, do que nos traz esse senso de completude. A gente tem uma ideia, a gente tem aqui na nossa intuição alguns próximos passos, por exemplo, 2 passos à frente, né? Tu tem aqui um exemplo só: tu despertou e daí tu sentiu na tua alma que tu tinha que trabalhar com plantas, por exemplo, que plantas era a tua paixão. E daí aqui tu foi levado a, sei lá, fitoterapia, medicina natural, só um exemplo. Tu sabe que tu precisa se aprofundar nisso daqui. Tu sabe que tu precisa, sei lá, cultivar um jardim e ter tuas plantas pra tu conduzir esse trabalho. E esses são só os passos que tu tem. E o teu ego aqui, ele vai se apegar à ideia do conhecido. Por exemplo, se tu trabalhava em outra coisa que não tem nada a ver com planta, ele vai colocar pra ti que isso é um risco, que isso é difícil, que provavelmente isso dê errado. E daí como que tu vai silenciar essa voz dentro de ti? Eu posso falar pela minha experiência pessoal, porque eu comecei esse canal no YouTube falando sobre assuntos que eu gosto de falar, mas eu não tinha uma longa caminhada nessa questão de tarô, de magia, de autoconhecimento. E isso foi me despertando conforme eu fui caminhando no que a minha alma estava me chamando para fazer. E aí, agora eu tô fazendo esse grimório para disponibilizar esse material para vocês, e quando eu tô fazendo, quando eu começo a mexer ali nos arquivos e juntar o conhecimento, né, organizar ali, me vem muitos pensamentos sabotadores do ego aqui, do tipo assim: ah, isso que tu tá fazendo nem é tão importante assim, quem é que vai querer dar ouvidos para isso que tu tá fazendo? Isso nem é tão interessante assim.
Será que isso vai dar certo? Tu acha mesmo que isso vai dar certo? Essa é a voz do ego que ecoa na minha cabeça. E daí tu precisa vir e contrapor com a alma. Olha, isso que eu tô fazendo é o que eu amo fazer. Isso que eu tô fazendo tá muito ligado ao meu propósito e não existe nada melhor que eu possa fazer no momento. Isso foi o que eu fui conduzida a fazer. E se eu fui conduzida a fazer isso, tem um propósito por trás disso. Por mais que tu ache bobo, por mais que tu ache que ninguém vai dar bola pra isso, né? Tu olha pro teu ego e fala isso. A minha alma me diz que eu vou ajudar muita gente, que isso vai conduzir uma transformação positiva no mundo maior do que eu posso imaginar no agora. E todos os dias que eu estou aqui me comprometendo com a minha missão de alma, eu estou sendo verdadeira comigo mesma, eu estou sendo verdadeira com o meu coração, eu estou agindo a partir do meu coração, eu estou agindo a partir do amor que eu tenho por esse aspecto da minha alma, por esse conhecimento que eu tô levando adiante. Enfim, tu vai conversando, tu vai apaziguando esse lado medroso do teu ego. Porque o ego, ele age pelo medo do novo, pelo medo de algo dar errado. E a alma, ela já sabe, ela sabe lá no fundo que tu veio a esse mundo para desempenhar essa missão. Então ela tem uma certeza lá no fundo que é a tua essência, que é algo puro dentro de ti. Então ela sabe o que vai acontecer lá no futuro, digamos assim. Ela já tem um acesso, ela já fez esse contrato antes de descer pra cá, pra ter essa experiência transitória no teu corpo. Então ela sente. E aí tu precisa contrapor esses dois lados, e conforme tu vai ganhando consciência que esses pensamentos sabotadores vêm aqui, que querem te criticar, que querem te dizer que tu não tá pronta, que tu precisa de mais 10 cursos, que tu precisa ler mais 20 livros pra fazer isso que a tua alma tá te dizendo que tu quer fazer, que tu veio aqui fazer. Tu precisa ir lá e cortar esse fluxo de pensamentos negativos quando eles começam a surgir. Quando tu começa a ter esses pensamentos sabotadores, tu precisa despertar uma chave na tua mente de opa, eu estou seguindo um fluxo negativo de pensamentos. Isso daqui não serve ao meu bem maior. E daí tu faz, nesse momento, um encontro com aquela versão do passado que tu foi, que estava apegada às identidades do ego, estava apegada a um ideal de algo que tu fosse fazer, né? Enfim, a tua versão passada que ainda estava muito apegada a experiências traumáticas do passado, que tinha muito essa crença de que experiências ruins do passado iriam se repetir no futuro. E daí tu olha para aquela versão tua que tem esses medos, que tem esses anseios, que tem dúvidas sobre o caminho de alma, e tu olha para ela com compaixão, com empatia, sabe? Eu gosto de falar como se eu estivesse falando com outra pessoa mesmo. Valentina, olha o quanto tu já mudou. Olha o quanto tu se abriu pro novo, olha o quanto tu teve fé, tu demonstrou um ato de coragem de seguir fazendo o que tu ama fazer. Olha que bonito isso. Tu tá sendo muito forte. Tu tá sendo muito resiliente, tu tá sendo muito comprometida com o teu propósito, que bonito. Mesmo quando tu, no passado, tinha medo que situações negativas, circunstâncias negativas fossem se repetir na tua vida, tu se abriu pro novo nesse ato de fé, de plena coragem, que bonito isso. Eu reconheço esse aspecto de ti. Eu reconheço quem tu tá se tornando, uma pessoa mais aberta, uma pessoa mais expressiva, uma pessoa que realmente confia que o bem maior vai se derramar, vai se permear na tua própria vida. Tu não precisa ter medo. A gente não é mais aquela pessoa lá do passado que experienciou esses ciclos negativos. Muitos deles a gente até já rompeu. A gente não tem mais os efeitos negativos no hoje, no agora.
E essa versão que tu tá se tornando tá se alinhando cada vez mais, tá se aproximando cada vez mais do propósito da tua alma. Tu sente dentro do teu ser, tu sente essa motivação, esse fogo, essa paixão de ir adiante nessa missão. E essa é uma das características mais marcantes, mais notáveis no teu progresso. E tu hoje reconhece o teu ego, reconhece que o teu ego quer te manter seguro, mas tu não deixa que ele te retenha, tu não deixa que ele te segure, não deixa que ele te bloqueie de acessar esse potencial da tua alma, desse caminho que tu tá trilhando com tanta fé, com tanta resignação, com tanta esperança de que isso vai dar certo, de que isso é o caminho que tu veio desempenhar aqui. E por mais que tu tenha obstáculos hoje, tu não se desanima, tu não desiste por conta dos teus obstáculos, mas tu entende que eles estão aí para te preparar, para te aprimorar certas partes de ti, para que tu se prepare, para que tu consiga receber essa abundância que tá aqui logo do outro lado te esperando, dessas bênçãos que estão aqui logo do outro lado te esperando, tu atravessar esse caminho, tu realmente se comprometer com essa tua missão de alma, não mais tendo um plano B ou um plano C, mas simplesmente sabendo que ela vai acontecer no tempo divino. E essa crença de que vai acontecer e que tudo está acontecendo para ti vai te fazendo desapegar cada vez mais desse discurso do ego. Tu vai vendo que esse discurso do ego não te serve mais, que ele não é mais a voz que tu quer ouvir. Tu quer ouvir a voz sábia da alma, tu quer ouvir a voz da sabedoria dos ciclos, que entende os teus ciclos, e daí tu vai findando cada vez mais esse discurso do ego. E não num lugar de crítica ou de embate, de pesar consigo mesmo, sabe? De um discurso negativo ou agressivo contigo mesmo. Mas tu reconhece aquela parte ali tua do ego com amor, com uma parte que tava acompanhando tu, tá acompanhando tu até hoje e tá só querendo te manter seguro, né? Não tá querendo te sabotar, não tá querendo destruir o teu caminho, não tá querendo, enfim, trazer perdas pra tua vida, né? Mas é só um mecanismo de defesa que tá ali. E daí tu reconhece aquilo pelo que ele é, tu agradece que tu tem essa consciência hoje, que tu consegue discernir a voz do ego da voz da alma e que tu vai seguir nesse caminho de alma. E aqui nesse caminho de alma, a gente não tá mirando a perfeição, a gente não tá mirando um ideal impossível de alcançar. E aqui nesse caminho de alma, quando a gente não tá apegado a um perfeccionismo, a uma ideia fixa, uma expectativa fixa de como deve ser, a gente se abre para milhares de possibilidades. A gente sabe aqui nesse caminho de alma que o feito é melhor do que o perfeito. Que toda vez que tu faz, por mais que tenha ali as tuas imperfeições no teu trabalho, tu tá se aprimorando, tu tá colocando um voto de confiança em ti mesmo, que tu é capaz de desenvolver aquela habilidade, que tu é capaz de te aperfeiçoar, que tudo tá seguindo no tempo do divino, que tu tá se comprometendo com aquele propósito ali, que tu se compromete todos os dias a ser um pouquinho melhor do que ontem, sem julgamento, sem crítica, sem trazer essa negatividade pra tua vida, mas simplesmente te aceitando por ser quem tu é. E aí tu vai vendo que cada vez mais tu vai fazendo as pazes contigo mesmo, que tu consegue identificar os medos do teu ego, mas não ser parado por eles, sabe? Tu olha o medo nos olhos e diz: ei, eu reconheço, eu sei que tu pode estar com muito medo agora, eu sei que isso um tempo atrás poderia te paralisar nesse momento, mas tu pode ir adiante, é seguro, confie, tenha fé que Deus, que o Altíssimo, que o Universo vai prover pra ti, porque tu veio aqui desempenhar essa missão. Esse é o caminho mais próximo do teu coração. Olha que bonito isso. E tu tá tendo fé, tu tá desempenhando esse trabalho.
Continua firme no teu propósito. E é assim que a gente dialoga nesses dois aspectos de nós. E tu pode ter essa conversa contigo quantas vezes forem necessárias, toda vez que algum medo, algum anseio, alguma dúvida surgir que queira te paralisar, que tu sente que a tua respiração tá se tornando mais curta, que tu se sente pressionado, que enfim, tu sente um medo tomando conta de ti. Pode sempre voltar pra dentro de ti e acessar esse lugar. Tu pode colocar as mãos no teu coração, fechar os olhos, te conectar com as tuas batidas do teu coração e lembrar o caminho pra casa, que é aqui dentro de ti e que aqui tu tá sempre seguro. Não importando as circunstâncias externas, não importando os pensamentos sabotadores da tua mente. E daí, esteja alerta, esteja atento para esses pensamentos, para tu conduzir aqui o teu diálogo interior com a voz da tua alma, que vai sempre ser mais sábia, que vai sempre te elevar, que vai sempre te impulsionar adiante. Tá bom? Espero ter te ajudado, ter te trazido uns bons insights para tu conduzir teu diálogo interior com cada vez mais motivação, com cada vez mais amor, empatia, compaixão por ti mesmo, tá bom? Te amo. Grande beijo no teu coração e até a próxima.